Inês Domingos e Pedro Ortigão Correia são convidados desta tarde do Fez de Contas. Boa tarde aos dois. Obrigado por estarem aqui. Pedro, começando pelo leilão de dívida de Portugal. Mais uma ida ao mercado, o montante colocado na totalidade, mas nota-se novamente um regresso de alguma pressão. Portugal até tinha conseguido passar mais ou menos entre os pingos da chuva durante o último mês, mas era inevitável que esta pressão voltasse também a Portugal. Eu acho que nós neste momento estamos a sofrer de uma conjuntura macro, por um lado, essa é a mais importante de todas, porque apesar de estarmos a fazer o nosso trabalho de casa, sempre que aparecem umas nuvens mais cinzentas em relação sobre o espectro europeu, nós acabamos por sofrer também por atacado. E depois, por outro lado, há uma outra questão que tem mais a ver com questões internas de crescimento e que tem a ver com o crescimento da própria despesa pública, que tem vindo a público recorrentemente, cada vez que são feitas contabilizações ou novas contabilizações do programa, embora não sejam já os números oficiais, porque essas coisas só se vêem mesmo no final do prazo. E por isso esses dois fatores são aqueles que acabam por afetar um bocadinho mais a colocação destas... Mas esse segundo fator é um fator de preocupação? É um fator que se vai agravar ao longo dos últimos testes, ao longo dos próximos testes? Eu acho que vai haver aqui um encargo superior com as despesas sociais, porque a taxa de desemprego, hoje saiu uma nova taxa de desemprego, mais um novo recorde, essa tem vindo a aumentar. E nós podemos entrar aqui estamos a correr o risco de entrar aqui num processo quase que de espiral, em que todas estas medidas acabam por criar processos recessivos ainda cada vez maiores e eles próprios fazem com que estas medidas sejam cada vez mais gravosas de um ponto de vista de contas públicas. E, portanto, por um lado, vai ser afetado pela falta de receitas, porque há uma queda dos impostos e, ao mesmo tempo, sobem as despesas sociais e este quadro é péssimo para o controle orçamental e, portanto, esses números podem vir a ser muito mais gravosos do que esperamos. E depois Portugal está à mercê de uma conjuntura internacional e, à medida que nós vemos que o espaço europeu começa a ser afetado por uma grave crise económica, nós não podemos ficar aqui muitos, sobretudo quando o nosso vizinho, a Espanha, está finalmente a entrar por um processo de admitir os erros que também cometeu na gestão das suas contas públicas e tem impactos diretos na própria economia. Portanto, infelizmente não estou tão otimista em relação a esses números. E essa conjuntura, Pedro, de espiral, é uma conjuntura que não é apenas de Portugal, é de toda a Europa que está a entrar nessa espiral e os últimos números provam precisamente isso. Ainda hoje tivemos estes números do desemprego. Devem servir como mais uma campainha de alerta para, eventualmente, a Europa pensar em políticas diferentes. Bom, o problema do arrefecimento em Portugal e na Europa não é só um arrefecimento em Portugal e na Europa, é mesmo uma questão mundial. Global. Por isso eu acho que é mais complicado do que apenas, apesar de eu acreditar que contribui, mas excede um bocado a questão da austeridade que nós estamos a viver e que está a ser implementada um pouco por toda a Europa. Por isso acho que para mim o grande motivo de preocupação neste momento é que precisamente no momento em que é preciso fazer austeridade, porque os mercados não aceitam outra coisa, objetivamente eu acho que também as alternativas são poucas, há um problema acrescido que é o problema da desaceleração mundial, não só nos países, enfim, desenvolvidos, como até os Estados Unidos, com uma certa desaceleração, mas também os países em desenvolvimento começam a sentir um certo arrefecimento. E isso faz com que realmente a nossa capacidade de resposta nesta altura, em que precisávamos que esses países nos puxassem um bocadinho para cima, esteja muito limitada. Estamos a tentar fazer austeridade no pior momento possível. No pior momento possível. A única coisa que me põe ligeiramente otimista no meio disto tudo é que a austeridade vem sempre no pior momento possível. Eu acho que isso é uma verdade histórica. Nunca há uma altura boa. Nunca há uma altura boa. E mais do que isso, só houve austeridade a sério em momentos em que há grande crise. Isso também é uma verdade histórica, que se olharmos para o que tem acontecido ao longo de todos os séculos de história económica, estas coisas só acontecem quando realmente não há nenhuma opção de esconder nada. Isto só acontece quando a economia está muito mal. Por isso é verdade, estamos numa altura péssima para fazer austeridade, mas de um ponto de vista de novo histórico, há muitos países e muitas regiões que se escaparam de situações extremamente complicadas, até mais do que estas. E os mercados não querem, de facto, outra coisa que não seja a austeridade. Mas não há aqui também um excesso de zelo na austeridade de alguns países europeus? Os mercados têm aquela atitude um bocadinho esquizofrénica, acho eu, mas que é compreensível, e é um equilíbrio difícil de atingir, que é quererem austeridade, porque ninguém está para emprestar a países, já ninguém empresta à Grécia, não é? A Portugal, muito pouco, se bem que nós conseguimos realmente aumentar, enfim, a procura para os nossos títulos de mais curto prazo. E portanto, os mercados nitidamente querem austeridade. Mas os mercados também querem crescimento. E isso é uma conjugação muito difícil. Também querem crescimento porque, obviamente, a sustentabilidade da dívida depende da capacidade de a pagar no futuro, que depende do crescimento do PIB nos próximos anos. Por isso, o segredo aqui, por isso é que toda a gente volta sempre à mesma história, é aumentar o PIB potencial.
estas medidas de austeridade nitidamente têm um impacto conjuntural muito sério, muito, muito sério. A questão é saber se do lado do estrutural se está a fazer alguma coisa. E nesse aspecto, na Europa inteira, eu acho que Portugal até é dos países que está a fazer mais coisas. Conseguimos fazer, apesar de achar que ainda há coisas que estão por fazer, que são importantes, mas a reforma do mercado de trabalho foi importante, até a reforma das rendas, que até, enfim, foi mais limitada do que aquilo que estava à espera, também é importante. E todos os passos que se derem nesse sentido, apesar da conjuntura ser extremamente desfavorável e cairmos o risco de correr precisamente numa espécie de espiral negativa, o que nos vai salvar desse ciclo vicioso, o que nos pode salvar desse ciclo vicioso, é que a estrutura económica genuinamente melhore. E eu acho que temos visto que conseguimos ultrapassar isso. Por exemplo, as exportações correram lindamente, não no quarto trimestre, mas durante toda a totalidade de 2011, com exceção do quarto trimestre, as exportações foram realmente uma surpresa para toda a gente, porque correram lindamente. No primeiro trimestre deste ano, agora, apesar precisamente da desaceleração mundial, os dados que existem até agora, que são até fevereiro, mostram que houve de novo uma melhoria nas exportações. Por isso eu acho que nós conseguimos. Não acho que seja inevitável a queda num buraco sem fim de espiral de recessão e austeridade. Agora é preciso fazer muita coisa, e é preciso fazer muita coisa no lado estrutural da economia. E num curto espaço de tempo. E num curtíssimo espaço de tempo, que é complicado. E um pouco por toda a Europa é este equilíbrio que se procura atingir, este equilíbrio precisamente entre crescimento e austeridade. Em França, esta discussão tem cada vez mais intensidade à medida que se aproximam as eleições. Se Hollande, de facto, vencer estas presidenciais, podemos ter aqui a Europa a mudar de rumo? Eu penso que pode haver aqui pelo menos os mercados têm bastante receio em relação à vitória de François Hollande, porque, enfim, ele votou contra as medidas que foram tomadas pelo Sarkozy, e, portanto, pode haver aqui uma viragem radical da postura da França, que até agora estava alinhada com a Alemanha, e isso pode vir a ser perigoso. Agora, tudo depende, uma questão é todos estes comentários que são feitos ao longo das campanhas, e outra coisa é, de facto, o que acaba por ser decidido quando se assume o poder e quando, de facto, se toma noção das implicações e das proporções das medidas que podem ser tomadas. E, portanto, eu aí calculo que a França não irá ter uma atitude radicalmente diferente da que teve até aqui, caso ganhe o François Hollande. No entanto, é importante pensar nesta mudança radical que vai ter que existir no seio da Europa, porque, neste momento, a preocupação virou muito mais para a questão do crescimento económico do que propriamente para a questão do controle das contas públicas. Ele tem que existir. A Merkel continua a insistir neste rigor das contas públicas, mas a gravidade do problema está agora em encontrar soluções para que o motor volte novamente a crescer. Porque o grande problema da Europa foi que, perante uma situação de desaceleração da economia, foi lançando para a fogueira mais gasolina e o crédito funcionou como essa gasolina que, neste momento, não resolve qualquer tipo de problema. Mas não se vê propostas nesta altura para relançar, de facto, o crescimento. No final da semana passada e durante o fim de semana tivemos as propostas para uma nova espécie de um plano Marshall, mas pode ser esse o caminho para relançar o crescimento europeu? Eu duvido que o crescimento europeu venha de grandes políticas como as políticas que existiam nos governos mais centralizadores, como o caso do governo chinês ou até o nosso próprio antigo regime, com os seus planos quinquenais. Hoje em dia não funciona nesta lógica de grandes obras, e nós vimos o erro que foi cometido pelo governo anterior em Portugal, que se centrou numa política puramente disparatada no setor das energias, e hoje em dia estamos todos a pagar faturas por isso. Não é isso que é o verdadeiro motor. O motor vem de exatamente estas alterações que têm a ver com a estrutura da própria economia, como estava a comentar a Inês, tem a ver com o facto de criarmos condições para que a livre iniciativa se desenvolva com o menor atrito possível. E é isso que, de facto, cria riqueza. Veja-se o exemplo das economias asiáticas, quando passaram pela crise de 97, 98, em que a maior parte delas mergulhou num autêntico processo recessivo, mas desse processo recessivo veio como um renascer da fênix, que a seguir fez com que aquela região fosse uma região de enorme crescimento. E tudo isto veio muito mais fomentado pelo ambiente que se gerou de livre iniciativa e de criação de riqueza via projetos individuais, do que propriamente grandes planos quinquenais, enfim, tirando mais uma vez, colocando parte do caso da China, que é um caso distinto, mas que veio muito mais deste ambiente que se criou para que houvesse uma livre iniciativa. E na Europa vai ter que se criar o mesmo mecanismo. É óbvio que, tendo sido repartido o quadro económico na Europa, sobretudo a nível agrícola, em que se decidiu que uns produziam umas coisas e outros produziam outras,
tem que haver aqui um certo grau de solidariedade, porque nós não podemos exigir que Portugal, de repente, seja autossuficiente do ponto de vista agrícola, quando é ridículo. Quando durante anos esteve a fazer... Quando durante anos estivemos exatamente a fazer o contrário, a pagar para as pessoas a baterem as suas frotas de pesca. Portugal é o terceiro ou quarto maior importador líquido de peixe, que é uma coisa absolutamente ridícula num país que tem a exposição ao mar que nós temos. E tudo isto vem de uma política europeia que fez com que houvesse aqui um mecanismo de redistribuição de riqueza interna. E essa solidariedade vai ter que ser intensificada, porque nós, num ambiente e numa conjuntura negativa, não vamos ser capazes, ao mesmo tempo, de criar um ambiente propício para que a livre iniciativa floresça e as empresas criem riqueza, e, ao mesmo tempo, sermos capazes de criar planos estruturais onde vamos ser capazes de ser autossuficientes em certas áreas, porque não conseguimos até agora quando havia muito dinheiro. Porque é preciso haver sinais para que a iniciativa privada também decida avançar. Não basta apenas fazer as reformas. Isso só por si não chega para que os privados resolvam apostar numa economia. Nós temos em Portugal ótimas ideias e temos ótimos empresários e temos ótimos entrepreneurs. De facto, temos um quadro que é um bocadinho complexo. O sistema jurídico, quanto a mim, é base e esse tem que ser simplificado, porque, enfim, não só ele está em constante mutação, como ele cria enormes empecilhos. Enfim, os processos na justiça demoram muito tempo a ser resolvidos e isso é uma base muito, muito perversa para a constituição de qualquer tipo de negócio. Mas o quadro em si tem que ser muito mais atrativo para que as pessoas consigam livremente criar os seus negócios e atrair capital para o país, porque o que nós precisamos neste momento é de capital. Portugal não é só uma questão de falta de liquidez, é uma falta de capital, e sem esse capital necessário vai ser impossível investir e criar mecanismos onde existe um crescimento que vem diretamente da livre iniciativa. Inês, mas esse capital não pode surgir de uma instituição como precisamente o Banco Europeu de Investimento, que estaria no centro deste plano Marshall que estaria a ser desenhado. Tem de ser uma instituição deste género a dar os tais sinais para que depois os privados também decidam apostar numa economia? Não tem de ser. É óbvio que ajuda, que uma instituição internacional aposte, mas eu acho que é uma ajuda apenas, porque o que faz falta em Portugal, o Pedro estava a falar da falta de capital em Portugal, e se calhar as pessoas não têm bem noção que nós somos o segundo país com a menor taxa de capital por trabalhador. Nós não temos capital. E sempre foi um problema, não é de agora. Isto é uma questão recorrente. Acontece que durante muitos anos houve investimento, até houve investimento em instituições internacionais, a União Europeia fartou-se de enviar dinheiro para Portugal, e nós, depois de tudo isso, continuamos a ser o terceiro país com a menor taxa de capital. Melhorámos um bocadinho, mas é ridículo. É ridículo. Portanto, nós temos uma fraquíssima taxa de capital por trabalhador, e o que é ainda mais dramático é que esse capital foi muito mal investido. O dinheiro que nos foi dado não se foi consegue investido, fazer o tal efeito multiplicador. Não se consegue, porque foi feito em investimentos pouco, o que se chama reprodutivo, que é uma palavra horrorosa para investimento, mas é verdade, quer dizer que não teve impacto, teve um impacto muito limitado sobre o crescimento potencial. Por isso aqui nós precisamos não só de capital, mas precisamos de uma estrutura mental totalmente diferente sobre o que fazer com isso. E o que fazer com isso, nitidamente neste caso, que a procura interna estava completamente sobredimensionada para o país, é investir em exportações. Depois toda a gente vem às exportações. Pois, é verdade, para reequilibrar a economia é isso, é preciso investir em exportações. E as exportações não são só a questão tecnológica, não é só os produtos tecnológicos que nos vão dar exportações. Há imensas coisas que nos podem dar exportações, mas nós temos de nos enfocar nas coisas que vamos conseguir vender para fora. E é certo que uma organização internacional dar-nos dinheiro, enfim, vai ser favorável, como é óbvio, mas eu acho que muito mais importante do que isso é as pessoas terem a noção, quando investem em Portugal, o investimento tem algum retorno, e que não é o caso que põem cá dinheiro e depois sim, há algumas empresas que se desenvolvem, mas a grande maioria depois acaba por ficar parada, limitada pelas más decisões de investimento, mas também pela envolvente, como o Pedro estava a dizer, é extremamente complicada. E em relação a essa mudança de mentalidade, voltando aqui às eleições francesas, se Hollande de facto vencer, é um sinal de um travão, é essa mudança de mentalidade que a Europa precisa? Bom, isto depois eu acho que o Pedro tem toda a razão quando diz que uma coisa é uma pessoa falar antes das eleições, depois outra coisa é confrontar-se com o facto de pagar os salários dos funcionários públicos todos os meses. E acho que a situação vai mudar radicalmente. Dizendo isto, o que nós temos ouvido que François Hollande quer fazer é um bocadinho preocupante. Em todos os aspectos, o que me faz mais confusão, confesso, é a história das pensões, que quando finalmente conseguimos, enfim, dar um pequeno passo no sentido da sustentabilidade, mesmo assim é fraco e pequenino, ele quer andar para trás. É completamente ridículo, não faz sentido nenhum. Portanto, é verdade que
se o Hollande ganhar, pode ser muito complicado para a Europa avançar no sentido que é correto. Eu não estou a dizer também que a austeridade por si, eu acho que não é essa a questão. A questão é que nós temos que fazer a austeridade, não há outra hipótese. Os mercados não aceitam emprestar mais dinheiro, pronto. O que temos que fazer é como é que nós conseguimos crescer. Já tentou fugir um pouco à austeridade e não correu bem. Agora, como é que nós conseguimos crescer? Não são com as medidas que o Sr. Hollande está a anunciar. Não, essas medidas não fazem crescer um país. Essas medidas é aquela coisa. No fundo, é sempre o debate, a economia, voltamos sempre ao debate entre Keynes e o neoclássico. Pronto. Não adianta nós estarmos a atirar mais gasolina para o fogo a ver se pega, quando realmente o nosso produto potencial está muito baixo, não vai pegar. É uma questão de estrutura. E a França ainda assim é diferente de Portugal, porque a França tem uma estrutura industrial bastante forte e tem capacidade. Portanto, ainda que venha o François Hollande e que destrua muita coisa, a França mais ou menos, pronto, consegue. Agora, Portugal está muito afastado dos centros de decisão e está muito afastado, agora, sobretudo, tem muito pouco, enfim, isso também está a mudar, mas tem tido pouco interesse de investimento estrangeiro. E nós não podemos dar-nos ao luxo de fazer esses erros, não podemos. E já falámos das eleições francesas, mas este domingo temos também as eleições gregas. São eleições que também podem baralhar aqui um pouco o panorama da Europa, apesar da Grécia agora estar mais fora do radar. Eu penso que a Grécia já está sob gestão. As eleições vão provavelmente provocar algum tipo de faits-divers, mas a gestão da Grécia já está mais ou menos controlada. E a Grécia tinha uma importância que era muito simbólica, que hoje em dia deixou de o ter, porque de facto há situações muito mais problemáticas que a Grécia. Até do ponto de vista económico, se nós olharmos para a Grécia, enfim, num contexto global, a China produz um PIB grego por trimestre. Portanto, do ponto de vista global, até nem é um grande problema. Tinha muito mais a ver com a questão, simbólica, depois, com a questão financeira, à conta de toda a alavancagem que havia em cima daquela dívida que supostamente tinha o mesmo rating da Alemanha. Isso criou um problema que supostamente os bancos já resolveram, porque o Banco Central Europeu injetou liquidez e, portanto, passou a ser um problema simbólico. A grande questão agora é a questão espanhola. Essa sim é um autêntico quadro explosivo, porque nós chegámos agora para a Espanha, temos uma situação em que temos o desemprego a disparar, temos o déficit completamente numa situação anormal, temos um processo recessivo que está a afetar a Espanha e que está a afetar a Europa como um todo, e portanto temos aqui um cóctel muito grande que, se em cima disto acrescentarmos um quadro de falta de liquidez, então temos noção da dimensão do problema. E como é que se pode atacar aqui o problema espanhol? É diretamente à banca? Chega a criar-se aqui uma linha de apoio para a banca? Eu penso que a partir do momento em que se tiver que pedir uma linha de apoio para a banca, vai ter que ser pedido um pacote de ajuda para a Espanha. E o pacote de ajuda para a Espanha vai ser muito difícil de pagar porque a fatura é muito mais elevada. Enquanto que na Irlanda os bancos foram os primeiros a admitir que tinham cometido erros, em Espanha andou-se a tentar esconder o problema. E a ordem do Estado, da ordem do Governo, era para tentarem resolver aquele problema para dentro de portas. E, portanto, arranjaram todo tipo de mecanismos, juntaram as várias caixas, foram ao mercado e colocaram o pacote das caixas sob forma da banca nos clientes, enfim, fizeram uma série de as maroscas do costume para tentar resolver a situação junto à banca, mas isso, a única coisa que fez foi colocar o problema e colocar o lixo todo debaixo do tapete. E quando se destapar a situação em Espanha, então aí nós teremos uma situação muito mais complexa para a Europa. Aquele risco europeu que caiu, quanto a mim, a pica em dezembro, quando o Banco Central Europeu veio anunciar que cedia liquidez para os bancos, o risco europeu caiu, voltou outra vez a cair em fevereiro, quando foi novamente cedida crédito aos bancos, e eram os bancos que podiam disputar uma situação de desequilíbrio na Europa com um novo efeito Lehman, volta novamente a surgir, porque está a surgir agora por questões económicas. Por um lado, esta taxa de desemprego que hoje foi anunciada é a mais alta dos últimos 15 anos no espaço europeu. Temos em Espanha quase 20 milhões de desempregados, que é um número absolutamente assustador a nível de desemprego em Espanha, 20% dos desempregados, cerca de 17 milhões. E a gravidade deste problema todo em Espanha agora é que pode criar aqui um efeito muito maior de repercussão a nível europeu, porque não vai haver dinheiro para pagar todo este custo do caso de Espanha. E esse terá um impacto muito maior do que a própria Grécia. Mas precisamente por esse perigo, Inês, Espanha é quase um assunto tabu hoje, um pouco por toda a Europa. Quando se falava da Grécia, Irlanda e Portugal, multiplicavam-se as declarações de responsáveis políticos europeus sobre como resolver a situação. Em relação à Espanha, há muito pouca gente a querer falar, e sobretudo para além daqueles comentários óbvios de que a Espanha vai conseguir resolver o problema sem ajuda. Ninguém quer encarar esse cenário de um pedido de ajuda espanhol? Por um lado, sim, provavelmente. Por outro lado, eu acho que está também a experiência de Itália. A Itália é um bocadinho diferente, mas a experiência de Itália foi que se falava muito de Itália cair a certa altura. Aliás, o pior era a Itália e não a Espanha, no verão do ano passado. Se a Itália precisar de um plano de ajuda, então a Europa estamos todos feitos. E a verdade é que a Itália conseguiu mais ou menos
sair sozinha. Ainda não está fora de risco, certamente, mas conseguiu sair sozinha. O que toda a gente, francamente, neste momento está a esperar com muita intensidade, eu diria quase rezar, é para que Espanha consiga fazer a mesma coisa. Porque Espanha é a quarta economia da Europa. Não estamos a falar de Portugal, nem de Grécia, nem mesmo dos dois juntos. Estamos a falar da quarta economia da Europa. Se Espanha precisar de um plano de ajuda, não há ninguém que possa ajudar. Porque se ajuda a França, a Alemanha, a Itália, perde logo o rating. E aí é que o problema destes países em não quererem dar dinheiro sem contrapartidas é este mesmo. Quer dizer, eles não são malucos, que também, pronto, pode-se... Há pessoas que acham que sim, mas não. É que se começarem a dar muito dinheiro a toda a gente, os próprios países perdem o rating, aliás, como já aconteceu com a França. E, obviamente, que isso é um risco para toda a gente. Portanto, neste momento, ninguém quer um pacote de ajuda para a Espanha. Se a Espanha conseguir sair sozinha, melhor. Mas agora, para sair sozinha, vai precisar provavelmente de um momento de distração, digamos, como a Itália teve no final do ano passado, com a questão grega e também com as injeções de liquidez do BCE. A Itália, o que teve no ano passado foi as injeções de liquidez do BCE e teve uma questão política muito importante, na minha opinião, que foi a saída de cena do Berlusconi. Que era uma pessoa, no fundo, bastante divertida e que temos muita pena que tenha saído por outros motivos que não sejam os económicos, mas pronto. Portanto, a entrada de um governo sério, que ia fazer coisas bem feitas e que ia fazer coisas sérias, e no fundo os mercados adoram os governos de tecnocratas, se bem que isso eu acho que é uma expressão um bocadinho infeliz para Mário Monti, que é tudo menos um tecnocrata, mas pronto, os mercados adoram. E, portanto, a Itália conseguiu sair porque os mercados deram uma certa liberdade quando viram que a coisa, pronto, havia um potencial para um rumo diferente. Em Espanha vai ser muito mais complicado, porque em Espanha já teve esse momento de mudar de governo e o governo que veio não é um governo, na minha opinião, que os mercados estejam assim muito confiantes que vai conseguir resolver as coisas. E, sobretudo, perdeu logo a credibilidade com a alteração nas metas, não é? A alteração nas metas foi... A situação que encontrou foi complicadíssima, como sempre. Depois eles também têm sempre tendência para culpar o governo anterior pela situação. Enfim, isto é um típico, uma coisa óbvia que acontece em todos os governos, é culpar o anterior. Aliás, acho que o nosso foi pela primeira vez na história que eu tenho que não culpou o anterior, mas todos fazem. Por isso, é normal que o tenham feito, mas a situação realmente foi muito complicada que eles encontraram e acresce que este governo alterou as metas. Por um lado, sim, a credibilidade foi afetada, mas por outro lado eu também não estou bem a ver como é que eles conseguiam respeitar umas metas tão exigentes. Porque em Portugal, repare-se que nós dizemos que cumprimos as metas, mas nós só cumprimos a meta porque tivemos uma das maiores medidas extraordinárias que existe, que valia praticamente 3% do PIB. Portanto, sim, nós cumprimos as metas, mas, não é? Portanto, ninguém consegue cumprir metas. Para nós o teste vai ser este ano. Em Espanha, eu francamente vejo a situação um bocadinho negra, mas também acredito que a única forma é eles salvarem-se a si próprios e acho que é o que está toda a gente à espera ou na expectativa que eles consigam fazer alguma coisa. Inês Domingos, Pedro Bartiguão Correia, muito obrigado pela presença neste Fecho de Contas.